Já te falaram que depressão, ansiedade, essas coisas é falta de fé? Que em vez de você ter que fazer tratamento, tomar um remédio, você devia ir para a igreja, se apegar com Deus aí? Já questionaram que Deus talvez esteja te castigando, por isso que você está mal desse jeito? Pois é, comenta aqui se você já passou por esse tipo de preconceito, de pessoas que infelizmente, apesar de se dizerem cristãs, religiosas, praticantes de uma fé, na hora de te apoiar acabam te julgando. Já passou por esse tipo de preconceito? E é muito estranho também, porque se a gente for analisar a literatura psiquiátrica, né, a parte médica, os artigos científicos, a gente vai ver que a fé melhora índices de saúde, né? É um fator positivo aí para melhorar a saúde mental. Mas será que é só o fato de você acreditar em Deus, frequentar uma igreja é o suficiente? Porque se as pessoas que frequentam, às vezes falam, algumas, né? Não todas, né? Não vamos generalizar. Se algumas que frequentam acabam agindo com esse tipo de preconceito, deve ter um jeito que de fato otimiza a espiritualidade na saúde de uma pessoa, principalmente na saúde mental, a prática da fé. Tem vários estudos sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, se você lembrou de alguém que está mal emocionalmente, já compartilha esse vídeo, essa live agora mesmo. E já escreve aqui de onde você está nos vendo, né? Cidade, estado, país. Quem está entrando aí, sejam bem-vindos, amém para quem manda saudação. E hoje vai ser bem interessante, porque eu não vou falar sozinho aqui não. A gente tem um convidado especial, que é um grande psicólogo, né? Dr. Rubens Neves. Já vou aceitar ele aqui, para a gente entrar nesse tema que é polêmico, mas extremamente importante da gente abordar. Deixa eu aceitar o Rubens aqui. Opa! Cadê? Solicita aí para mim, Rubens, a sua participação. Não apareceu aqui para mim. Vamos ver de onde vocês estão. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Eita, tô perdido aqui embaixo. Divinópolis, Janaia, Maceió, São Paulo, Porto do IP. Amém, amém. Não tô conseguindo. Cadê o Rubens? Não tá aparecendo para mim aqui. Se você puder solicitar aí, Rubens. Aqui, solicitou. Já vamos aceitar ele. Que infelizmente foram alvo de preconceito religioso, que é terrível. Deu certo. Ô, meu irmão, bem-vindo aí. E aí, Felipe, tudo na Santa Paz? Tudo em paz. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Beleza, Estou ótimo. Então, coloca o joinha se vocês vendo estiverem bem, ouvindo bem. colorido, alegre, tudo certo, tá? Legal, legal. Eu tô com um retorno só da minha voz, eu sei que tá com 2 dispositivos. Na hora que eu falo, parece que eu escuto a voz. Tá dando eco aí? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa para desligar aqui. E agora como que está, Felipe? Vamos ver. A tua voz está ótima, mas bora falar que hoje você vai falar mesmo. Dar uma aula aí. Melhorou o som, Então, assim, né? Um pouco, né? Um pouquinho é coisa. Ô, Rubens, obrigado, é uma honra ter você conosco, um psicólogo como você, experiente na área da psicologia, da saúde mental, mas eu tenho te acompanhado há um tempo que você tem princípios de fé que eu vejo como positivos na abordagem de um paciente, principalmente aqueles que dão essa liberdade. Estão falando aqui ainda. Não estou ouvindo. Vamos lá? Alô, alô, alô? Agora não Deu uma melhorada, mais. Está me Felipe? ouvindo? Ótimo, ótimo. Aí. Pessoal, coloca um joinha se vocês estiverem ouvindo bem agora, que agora acho que deu uma melhorada. Eu não estou ouvindo com eco. Estou ouvindo você bem, parece que deu uma limpada. Ficou Fechou. bom. Bora lá. O pessoal ele tem um casinho no vídeo, mas agora vai
Vamos ver, ainda está com retorno na voz do Alguém colocou ali, doutor. Ótimo. melhorou. Opa. Melhorou, melhorou. Vamos lá. Bora lá. Então, eu vou repetir o que eu falei, que às vezes o pessoal não escutou. É assim, quem não me conhece a primeira vez, está aqui conosco no Instagram, bem-vindos. Eu sou o Dr. Filipe Batistella, psiquiatra. É um prazer, é uma honra aqui estar aqui com vocês, seguidores do Rubens. Eu vejo assim, Rubens, que pelo menos no consultório, sabe, tem muita gente que chega machucado por um transtorno psiquiátrico, mas às vezes mais machucado por um apoio ou uma falta de apoio, é mais fácil falar falta de apoio, é uma orientação meio distorcida, aquele acolhimento de pessoas próximas que às vezes usam cultura, vamos dizer assim, crenças distorcidas religiosas, alegando que uma pessoa tem depressão por falta de fé, desenvolver um quadro de ansiedade, alguma coisa do tipo, porque deve estar pagando por algo que fez e tal. E eu queria conversar com você, porque eu já fiz um estudo sobre artigos científicos que eu vi muita evidência que prova que quem tem uma fé estruturada consegue superar mais problemas aí de saúde, inclusive de saúde mental. Mas assim, a hora que eu escuto no consultório alguém falando que se sentiu ainda pior porque alguém da igreja falou uma besteira para a pessoa, eu já entrei em conflito. Poxa, mas como que a ciência mostra que isso pode ser positivo? E na prática, muitas vezes, isso até atrapalha o paciente. Deve ter uma forma da gente orientar. Eu gostaria, você com a tua experiência como psicólogo clínico, Legal. que nos ajudasse. Como que esse fator religioso pode ser bom ou ruim? Como é que você vê isso? Primeiramente, Felipe, bom, eu também quero agradecer a você ter também aceito o meu convite para nós estarmos aqui conversando esse assunto tão importante, né? Falar sobre saúde emocional, sobre saúde espiritual. Eu agradeço a você ter separado o tempo para nós estarmos aqui juntos, né? Sou Rubens Neves, sou psicólogo, cidade de Dracena, interior de São Paulo, e vamos conversar sobre esse assunto tão importante, meu irmão, meu amigo. Realmente existe uma falta de compreensão no nosso meio, não digo somente no nosso meio, né? No meio espiritual, né? No meio religioso, seja ele de qualquer, seja ela qual meio que seja, né? Seja cristão, seja um outro meio, onde a pessoa exerce a sua espiritualidade. Acaba tendo alguns preconceitos, alguns mal entendidos. Nós vamos falar sobre essas maneiras que às vezes entende diferente do que seja o espiritual e acaba prejudicando a saúde das pessoas. Depois vamos falar um pouco também, como você mesmo disse, que tem os artigos, né? Tem pesquisas. Eu também quero comentar alguma coisa sobre essas pesquisas, mas eu acredito que o mais importante de tudo é esse trabalho ao qual você faz, a qual eu também estou fazendo, de dar estas aulas, fazer estas lives, porque aí o conhecimento ele é disseminado. Na verdade, as pessoas falam muitas coisas, Felipe, simplesmente por ignorância. Não é ignorância no sentido de maldade, é ignorância no sentido de falta de conhecimento. E uma das coisas que, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, acaba confundindo é o seguinte, que quando a pessoa aceita o novo nascimento, a pessoa passa pelo batismo, ela é uma nova vida, uma nova criatura, uma nova vida, né? Então, nesta alegria, nesta felicidade, a pessoa compreende assim que tudo se fez novo e ela acaba achando também que a sua parte carnal, a sua parte física também está renovada, certo? E às vezes seria uma fraqueza, seria uma falta de fé, seria uma falta de comunhão com Deus, procurar a ajuda de um psiquiatra, procurar a ajuda de um psicólogo, porque estaria demonstrando uma certa fraqueza espiritual. Mas o que nós precisamos deixar bem claro, né, Felipe? O que renasceu, na verdade, foi o espírito que estava morto e ele foi renovado para uma nova vida, uma nova ligação espiritual. Mas o corpo é o mesmo.
O corpo que tinha uma tendência para diabetes, depressão, pressão alta, câncer, está sujeito a todas essas enfermidades. E quem passa por essas enfermidades está passando no corpo. Não diminui a sua espiritualidade. Não está errado. Só que é uma compreensão teológica que é errada, certo? Mas que, graças a Deus, aos poucos, as igrejas, as pessoas estão se abrindo mais para a psiquiatria, para a psicologia, para a teologia, e estão entendendo que não está errado procurar tratamento. Afinal, né, Felipe, nós temos dor de dente, nós pagamos para tomar uma anestesia, não é? Fazemos vários tipos de tratamento, procuramos um advogado quando precisamos para as leis. Agora, por que, Felipe, essa diferença na hora de procurar a saúde emocional, a saúde mental? Tem que ir no psiquiatra escondido. Nossa, acontece. A pessoa, eu já evito fila de espera, né, um por cada vez, porque eu acho que a gente não tem que deixar os outros esperando tanto tempo. Mas tem gente que fala assim, doutor, é bom vir aqui no senhor, que não tem tanta gente olhando para nós entrando e tal. E qual seria o problema? Ai, doutor, o que vão pensar de mim? Então, já dá para ver o nível de preconceito que às vezes a própria pessoa tem de estar procurando uma ajuda. Então, às vezes a gente fala muito do preconceito de fora, mas e o que às vezes você tem com você mesmo, com você mesma? E acho que esse momento que nós temos hoje é para desmistificar isso mesmo. Achei interessante isso. Tem algo que eu vejo assim, Rubens, como cultural, independente do meio, sabe? Claro que em alguns contextos é mais comum. A frase assim, a depressão é uma doença da alma. Como até vários filósofos perderam muito tempo discorrendo sobre alma, espírito, corpo, mente. Às vezes essa frase, a depressão é uma doença da alma, já faz a pessoa, nossa, então eu estou possuído, eu estou possuída, eu estou com um encosto. Por que minha alma está assim? Se Deus me ama, como que ele deixou eu chegar nesse ponto? Então a gente tem que tomar cuidado até na forma como você fala, tá? Porque isso pode estimular um nível de preconceito. Então, assim, do ponto de vista psiquiátrico, como médico, eu posso falar. Depressão é uma doença, tá? É um transtorno, é uma doença com causas, ela é multifatorial, tem diversas causas, ela tem fatores genéticos, e se dependendo da forma como você vive, é o jeito que é o seu ambiente, é a convivência com as pessoas, os seus hábitos de vida, essa genética, essa predisposição para você ter depressão, ela pode acionar, né? Pode ter um gatilho aí, às vezes até um trauma, e aquilo aparecer como doença. Eu gostei do que você falou no exemplo do batismo. Remissão de pecados, né? É uma aliança com o espírito da pessoa. Mas na cultura judaico-cristã, perdão, na cultura cristã, uma pessoa batizada, ela tem uma vida nova com Deus, um perdão dos pecados. Eu nunca, pelo menos pegando a Bíblia como referência, eu nunca li lá que a partir de agora você não terá mais pressão alta, não terá diabetes, ficais sedentários, comeis o que quiser, sejam glutões, não procurar ajuda, que esse batismo está garantindo saúde para você. Gente, não tem isso escrito em nenhum lugar. E muitas vezes o que a postura de alguns devotos, vamos dizer assim, representa. Tipo, não, Deus está na minha vida, eu tenho fé que nada vai acontecer. Aí, de repente, fica doente, fala, mas o que aconteceu? Será que eu não tenho fé? Então, assim, tem essa mistura, né, de crenças dentro da cabeça da pessoa. O que é interessante nós observarmos aqui, que tem muitas pessoas nos ouvindo, né? Que, como você iniciou dizendo da ciência, né? A própria ciência tem evidências, amostras, né? De que existe o uso saudável da religiosidade, o uso saudável da espiritualidade e o uso não tão saudável. Inclusive, tem um termo que os pesquisadores colocam, que é o coping religioso positivo e o coping religioso negativo. Coping seria as estratégias de enfrentamento.
Então, quando a pessoa tem uma vida espiritual saudável, ela usa essa espiritualidade de uma maneira que vai agregar não só saúde espiritual, mas também saúde física, saúde emocional, porque ele vai usar a igreja para buscar um apoio, para ter suporte espiritual, ele vai ressignificar os sofrimentos da vida, ele vai ter o apoio das escrituras, do livro sagrado ao qual ele segue, ele vai ser uma pessoa mais que utiliza mais o perdão, ele vai ter uma relação com o sagrado mais significativa, ele vai dar um sentido para todas as dificuldades da vida, quando a gente usa a espiritualidade saudável, que é o que os pesquisadores chamam de coping religioso positivo. Agora, o negativo é justamente, nós vamos falar mais sobre isso durante a live, né? É a pessoa usar a religiosidade, até, Felipe, como uma desculpa, como um motivo para não procurar tratamento. Pega, às vezes, um exemplo até, porque ele quer acreditar naquilo, né? Então, ele pega pontos específicos até dentro da palavra de Deus para usar como apoio para falar contra o psiquiatra, contra o psicólogo. Ele coloca lá que Deus é soberano, que você tem que, acima de tudo, acima de todos os médicos, é Deus. Deus é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. Então, se Deus não resolver, homem nenhum vai resolver. Você percebeu como pega ponto específico que apoia o pensamento dele. Pega a parte que Deus é duro, que Deus é firme, é punitivo, para justificar, não, eu não tenho que procurar tratamento, não, porque se eu estou passando essa prova espiritual, Deus que permitiu, é angústia de alma, então eu tenho que sofrer mesmo. É uma purificação. Isso é usar a religiosidade de forma negativa. É usar o ponto de vista, vamos dizer, aquela crença, né, Felipe, mas não a crença de fé, a crença do que ele acredita desde criança, né? Que tudo tem que ser do jeito que ele aprendeu. Ele não aceita aquilo que é da ciência, aquilo que é do conhecimento, porque vai dizer assim, o psiquiatra tem explicação para tudo, psicólogo tem explicação para tudo, e para Deus não tem esse negócio de ficar explicando as coisas. O que é certo, o que é certo é errado. O que é errado. Você já ouviu isso? Mas como? A pessoa tenta se justificar e acha, porque quer pegar pontos específicos, né? E usa a religiosidade de maneira negativa. Quando, na verdade, a religiosidade, a espiritualidade, a ideia da maioria delas, né? É um religare, né? Você se voltar para o transcendente, é se voltar para o espiritual. Não é fazer você uma pessoa que discrimina, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa dura, uma pessoa que não ouve os outros. Pelo contrário, tem que ser uma pessoa... Jesus Cristo é o exemplo de pessoa flexível, amável, bondosa. Essa flexibilidade não encaixa para quem usa a religiosidade para bater nos outros, para bater nas profissões dos outros, na doença do outro, não encaixa. Entendi. Sim. Então, o que você falou faz todo sentido. Então, assim, para vocês que estão nos vendo aí, tem gente que vai entrando, um pouco sai, um pouco entra, né? O Rubens falou que a gente tem sim, né? É muito importante ter evidência. Já eu vou citar algumas até que eu selecionei, evidência científica da prática religiosa positiva na vida de alguém. O que você precisa tomar cuidado é porque, às vezes, o que você aprendeu lá no passado não tem embasamento bíblico. E, às vezes, alguém quer lançar em face, né? Quer pegar trechos específicos do que está escrito na Bíblia e dar uma interpretação distorcida daquilo para te fazer se sentir culpada, massacrado, por estar mal. E não é assim. Até se a gente pegar, não estamos aqui como nenhum teólogo, né? E, pelo amor de Deus, não quero fazer nenhum tipo de proselitismo. Sim. A gente está falando de assuntos, né, no embasamento científico.
Se pegar a história de Jó mesmo, o que Jó fez de errado para passar pelas provações que ele passou? Entendeu? Então, em quantos momentos de vida você não acaba passando por, meu Deus, uma partícula do que Jó passou? Espero que ninguém passe o que ele passou. E aí as pessoas vêm lá, assim como condenavam Jó, o que você fez? É para estar desse jeito? Ah, provavelmente você fez alguma coisa errada, senão não teria acontecido tanta coisa ruim com você. Se você nunca leu a história de Jó, vale a pena ler, que você vai perceber lá que muitas vezes acontece por acontecer. Tá? No caso de Jó, tinha uma outra trama, né, espiritual envolvida. Mas o que eu quero que você entenda é que tem muito embasamento bíblico para mostrar que os momentos de sofrimento que você tem, você deve sim procurar ajuda. Né? Não é à toa que os amigos tentaram ajudar, depois acabaram atrapalhando o Jó e depois meio que reconheceram que ele não tinha culpa nenhuma e tal. A questão, Rubens, é assim, como que a pessoa vai identificar dentro do ambiente familiar, religioso, e até mesmo profissional, alguém que vai estar... Qual que dica que você dá para a pessoa achar alguém que é um bom conselheiro, que vale a pena ter por perto para construir uma rede de apoio e conseguir sair dessa enfermidade, dessa doença de uma forma mais fácil? Tem algumas dicas para encontrar pessoas assim? No consultório, quando chega nessa questão que você percebe que a pessoa, no ambiente que ela está, ela não está tendo apoio, claro que a gente não vai sugerir de maneira nenhuma que a pessoa largue aquela espiritualidade que é dela, né? E nem é isso que ela quer. Ela quer resolver a situação. Mas eu costumo perguntar o seguinte, Felipe, existe outro ministério da sua igreja, ou outra região, outro lugar, existe um pastor, existe um diácono, um ancião, um padre, que tem uma visão diferente desse que você segue, mas é do mesmo caminho seu? Tem. Então, eu aconselho essa pessoa a se aproximar mais desse outro irmão, dessa pessoa, e ouvir essa pessoa e falar para ele, olha, me ajuda, porque lá na minha região, lá na minha cidade, há um olhar diferente para mim. Parece que eu estou doente espiritualmente, mas eu não estou doente espiritualmente. Mas eu vou ficar doente espiritualmente se ninguém não me acolher, se ficar colocando essa culpa. Então, eu diria para procurar uma outra região, suponhamos que uma cidade que tenha 3, 4 igrejas, daquela mesma que a pessoa segue, e sabe que em determinado lugar entende mais a situação. Vai falar com aquela pessoa. Se é uma pessoa da família, vê qual da família, qual que é o tio, qual que é aquela pessoa que tem uma mente mais aberta, que já passou pela mesma dor, Felipe, que já passou por ansiedade, já passou por depressão, uma pessoa com experiência de vida e experiência espiritual também, sabe assim, tem longo caminho servindo a Deus, longo caminho na sua espiritualidade. Às vezes a pessoa é nova no caminho e ela, na vontade, na alegria, acaba sendo meio infantil espiritualmente e acaba até batendo nas pessoas sem perceber. Entendi. E é verdade, sim, porque o duro é que a pessoa, dependendo do nível de depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno, parece que perde um pouco a iniciativa e Sim, fica mais vulnerável a opiniões diversas. Né? Mas o que o Rubens falou é muito importante. Se alguém falou besteira para você, entenda o seguinte, essa pessoa não é dona da razão. Às vezes aí na sua igreja, você tem que vencer primeiro às vezes o próprio preconceito, que a gente tem vergonha de perguntar. Eu soube que a Maria, o João, passou por algo parecido e agora, sei lá, ficou afastado um tempo, de repente melhorou. O que será que aconteceu? Procura a Maria e o João. Maria, o que aconteceu com você? Eu ouvi dizer uma época que você estava meio com encosto, meio com os espíritos. Aí é verdade isso? A Maria, coitada, ela já venceu essa fase. Então ela vai dar uma risadinha. Ou o João, estou usando exemplos assim, sabe? Ou meu querido, ou minha querida, não é nada disso. Eu até achei que fosse isso. Aí é uma pessoa que teve, às vezes ela não é profissional da área, mas ela teve uma vivência. Ela foi orientada por profissionais com sabedoria. Então, assim, escolha bons conselheiros.
Salomão dizia que na multidão de conselhos há sucesso, há prosperidade. Mas não é de qualquer opinião, é de bons conselheiros. E tem gente, eu vi aqui nos comentários, quase um discurso de ódio, mas assim, nem julgo quem fala isso, porque você imagina o quão machucado essa pessoa já foi por alguém da igreja. Entendo o seguinte, a grande maioria, pelo menos das que eu conheço, Rubens, das instituições religiosas, elas não pregam contra a medicina, elas não pregam contra a psicologia, tá bom? Então quer dizer que se você é católico, evangélico, judeu, enfim, espírita, se você for lá no núcleo, na presidência do centro religioso, e conversar com os... Não tem nenhum estatuto que vai falar assim, que isso é coisa de demônio, que isso é falta de Deus, que é errado procurar profissionais. Então a gente tem que procurar na essência do caminho que você segue. Poxa, então se a presidência, se a essência fala que não é proibido, por que às vezes algum clérigo, algum religioso fala isso? Porque não é que ele está embasado na essência daquela obra. Ele está embasado no próprio preconceito. Achei legal. Tá? Aquela igreja é contra a medicina. Eu duvido que seja. Talvez o religioso lá seja, mas vai conversar lá com a fonte da igreja lá na central e tal. Eles não são contra. Então a gente tem que ter esse bom senso, né? Esse discernimento. É isso mesmo. Separar o religioso da religião. Separar a pessoa do que ela pensa individualmente do que a comunidade religiosa dela pensa. É que às vezes não tem essa cartilha, vamos dizer, ou esse... não chegou no conhecimento dessa pessoa. Aproveitando o seu gancho, você falou isso aí sobre a pessoa, como o meio cristão, principalmente, né? Ele cresce, às vezes, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, cresce muito e, às vezes, falta alguma orientação, algum acompanhamento em todos os setores, né? E às vezes, esses líderes que são colocados assim, porque têm uma capacidade espiritual muito grande, um bom desejo, falta para eles outros conhecimentos, outras habilidades. E, às vezes, eles começam o seu trabalho no ministério de sua comunidade com pensamentos assim, estilo assim, Felipe, que irmão do ministério, irmão que tem um cargo, vamos dizer, ele tem que ser super. Ele não pode ficar doente, ele não pode reclamar, ele não pode demonstrar fraqueza espiritual e muito menos alguma fraqueza de saúde. E esses líderes, você sabe muito bem que é o seu trabalho todos os dias, é aquele líder que vive uma vida de estresse o tempo todo, principalmente o final de semana. Atendendo funerais, reuniões, conselhos, batismos, cultos, visitas, viagens, o tempo todo. Não é raro você conversar com um líder desse e ele trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 anos ou mais sem férias, sem descanso. E acha até que é errado ele falar para alguém que ele está cansado, que ele precisaria ficar uma semana de folga, que ele precisaria viajar com a família. Agora eu que gostaria que eu sei que você passa por isso também, é assim que ouve, né? Eu queria que você comentasse isso aí, que você ouve dos seus pacientes, sobre esses pacientes que trabalham muito na obra de Deus, no espiritual, até o ponto de adoecer. Olha, acontece. Rapaz, eu já peguei muitos casos assim. Então, assim, ó, quem está nos vendo aí fala, poxa vida, mas o pastor, o padre, o cooperador, enfim, não importa o cargo. Me falou mal e tal. Eu atendo muitas pessoas de ministério, alguma coisa do tipo, que ficaram doentes. E, de certa forma, Rubens, eles aprenderam da pior forma a não julgar o sofrimento alheio. Então, assim, tem muitos que demoram para procurar. Tá? Tem gente que está nos vendo aqui tentando coletar informações para melhorar, porque não quer passar, dar mau testemunho de procurar um profissional. Então, estão aqui olhando a gente, coletando dicas. Procura ajuda, não fica só nessa live, não.
Mas eu escuto assim, ó, independente, pastor, padre, eu já atendi tudo quanto é coisa. Só se, doutor, quanta gente eu já mandei jogar remédio no lixo, fazer propósito, fazer promessa, fazer voto. Você não tem fé, não? Joga isso aí que Deus vai te curar. Hoje eu me arrependo profundamente, porque eu tô com a depressão que essas pessoas tiveram. Quanta atrocidade eu fiz. Mas eu tô assim, eu tô aqui e agora eu tô aqui na sua frente com crise de pânico, sofrendo, com pensamentos de morte. Eu não quero morrer. Agora eu tô entendendo que tem uma doença que tá falando mentiras para mim. Meu cérebro tá entrando em pânico. Mas assim, eu tô na tua frente, doutor. Se fosse analisar, eu nem merecia estar aqui perto do mal que eu fiz falando besteira para outras pessoas no passado. Mas se é que eu preciso aprender do pior jeito, me ajuda a melhorar. Porque quando eu ficar bom, eu vou ser aquele que vai ensinar nas igrejas que a gente tem que sim procurar a Deus acima de todas as coisas. Mas se Deus deixou a medicina, a gente tem que. É prudência. Não é falta de fé procurar ajuda, é falta de prudência não procurar ajuda. Então, assim, eu tenho aquela sensação, Rubens, de pena, em parte, né? Porque eu não queria que aquela pessoa estivesse passando por essa situação. Mas eu me sinto mais encorajado em ajudar a pessoa. Opa! Porque eu sei que essa pessoa que acabou adoecendo, e não é porque ela está pagando pelo que fez, eu não acredito nisso. Ela está adoecendo porque ela entrou num burnout religioso, de trabalhar demais, de se estressar demais, de fingir que está tudo bem, e não aguenta. É ser humano, acabou ficando ruim e está na minha frente. Tem uma predisposição genética ali, desenvolveu, manifestou. Mas eu me sinto encorajado, porque eu sei assim, poxa, se eu deixar ele bem, o que eu vou deixar qualquer um que passar comigo. Mas se eu deixar essa pessoa bem, eu vou estar deixando milhares de pessoas bem também. Porque eu aqui no meu consultório eu falo com o paciente, mas ele na igreja dele fala com milhares. Então a gente vai, é uma forma de eu ajudar e ao mesmo tempo replicar, que ele é feito em cadeia, assim, uma cadeia boa. Só que assim, são poucos, né? Perto daqueles que falam atrocidades ainda são poucos, mas eu tenho certeza, inclusive você que está nos vendo, compartilhe esse vídeo, porque a gente precisa ajudar. Quem fala besteira, é igual o Rubens falou no comecinho, é um ignorante, Não, não no não sentido é maldade. malvado da palavra ignorância, e sim naquele sentido que Oséias fala, né? Não lembro se é capítulo 6 ou 7, meu povo padece por falta de conhecimento. É esse sentido de ignorância que leva ao padecimento, ao adoecimento. Se a gente pegar nos textos bíblicos, não entendo tanto de Bíblia, até. O próprio Moisés lá, né, colocou algo lá que tinha, naquela época tinha uma função de médico, né, que as pessoas passavam lá que se sentiam curadas. Paulo, cara, Paulo com Timóteo, não sei se você leu essa parte lá, Timóteo parecia que ele tinha tipo uma úlcera gástrica, tá? E Paulo podia orar para Timóteo, homem de fé e tal, e curar, um dos melhores amigos dele. E ele fala assim, ó, toma isso aqui, ele dá uma dica de uma receita lá e tal para melhorar. Poxa, Paulo indicou. Elias, aqui no comecinho da live, colocaram mais Elias e tal. Pô, mas Elias, depois que ganhou dos profetas de Baal, ele ficou deprimido. Tá? Foi tanto estresse daquela situação, medo, claro que Deus operou nele, mas assim, pensando na carne, a mente, o cérebro dele entrou num estado de exaustão. O que aconteceu? Ficou Perfeito. deprimido. Entendeu? Então a gente tem textos bíblicos que, claro, mas naquela época não tinha psicólogo, psiquiatra, para a gente fazer o diagnóstico. Mas a gente que entende um pouquinho de saúde mental, se você for pegar os versículos, você fala, isso aqui, ó. Saul mesmo. Rapaz, Saul tinha transtorno bipolar. Não era só o espírito que chegava, não, ele tinha um transtorno bipolar. Porque como é que pode falar animada, Davi, te amo, tal, de repente deprimia, ficava triste. E algo, pelo menos uma forma como eu vejo essa comunicação, mente, espírito, respeito quem não acredita, tá, gente? Né? Respeito quem não acredita. Mas, assim, existe influência espiritual? Pode ser que exista. Mas eu gosto daquela frase, Rubens, de Martinho Lutero. Eu fui procurando, parece que veio do Lutero. O Lutero fala assim, o Martinho Lutero, não tem como a gente evitar que as aves sobrevoem nossa cabeça, mas sim que elas façam ninhos. O que eu Perfeito. entendo dessa frase? Demônio, espírito, diabo, satanás, essas coisas aí, digamos que existam, seriam como as aves.
A Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é cheio de aves aí, essas aves aí ruins, e elas estão voando. Na tua cabeça, vai pousar? Depende, tá? Ué, se eu percebo que tem algo pousando, eu tiro, tá? Eu tiro, eu vou espantar e tal. Só que uma depressão, um dos sintomas da depressão é a perda da capacidade de tomar soluções relativamente simples para problemas pequenos, tá? Pode dar esquecimento, pode dar irritabilidade, pode dar sentimento de desvalia, tira o prazer da pessoa. Então, rapaz, imagina alguém com uma doença como a depressão. Então, assim, essa pessoa fica vulnerável. Então, às vezes, a investida do inimigo, né, aquela ave mal que está ali oportunista, ele olha, opa, aquela cabeça está depressiva. Tem um espaço ali para eu fazer um ninho. Porque o inimigo das nossas almas, ele é um grande oportunista. Oportunista é o quê? É quem precisa de uma oportunidade para atuar. Então, em vez de você focar nele, pegar o estilingue, querer ficar atacando nas aves, em oração, curso, libertação, tenha prudência. Cuida da tua cabeça para você ter discernimento emocional, psíquico, saúde mental. Porque isso aí, muitas vezes, né, para não dizer na maioria das vezes, às vezes é pré-requisito para você ter um grau de discernimento espiritual. Então, assim, as aves podem sobrevoar, o mundo pode estar no maligno, mas se você tiver saúde mental, você percebe as investidas, você percebe as armadilhas, você consegue escolher melhor os ambientes para você ficar. Agora, se você estiver deprimida, ansiosa, é muito mais difícil você ter esse tipo de percepção. Por isso, foca na sua saúde mental, na sua saúde física. Procura bons psicólogos, né? Psicólogos como o Rubens. Tem gente que fala assim, doutor Felipe, mas e se eu for num psicólogo que não é cristão, não acredita em Deus? Todo profissional da saúde tem que ser ético para ser bom. Tá? Então, mesmo que o psiquiatra, o médico, o psicólogo, que ele seja ateu, que ele não acredita, se ele for um bom profissional, ele vai ser ético. Ele vai respeitar o seu princípio de fé. Ele não vai mandar você largar essa igreja doida aí, essas coisas. Não, assim, ó, entendo e tal. Só que ele vai te ajudar a você a sair desse fundo de poço de uma enfermidade, de uma doença, para você ter mais discernimento emocional. Nossa, então ele está me ajudando. Claro que sim. Se você tiver discernimento emocional, lembrando a fase do Lutero, você não vai ficar tão vulnerável para o inimigo, para entidades, seja lá o que você estiver acostumado a chamar, Perfeito. investir na sua vida. É assim que É interessante, Felipe, o seguinte, que a depressão é um círculo, vamos dizer. Quem está passando por um processo de depressão, ele vai ter prejuízo na vida matrimonial, ele vai ter prejuízo na vida financeira, certo? E vai ter prejuízo também na vida espiritual. Vai mexer com o ânimo, vai mexer com a alegria, vai mexer com a disposição, a depressão, certo? Agora, tem um outro lado também. Da mesma maneira que a espiritualidade saudável ajuda a pessoa a sair da depressão, uma espiritualidade doente também produz um cristão doente. Uma espiritualidade doente provoca depressão. Um ambiente opressivo, um ambiente em que a pessoa não tem oportunidade de falar, é criticada, é humilhada, ela pode também, dentro desse ambiente de espiritualidade, ficar doente. Por quê? Nós somos influenciados por tudo o que acontece conosco, ou seja, eu sou influenciado pela alimentação, pelo lazer, pelo sedentarismo, se eu pratico algum esporte ou não, pelos pais que eu tenho, pela vida amorosa, vida sexual e pela vida financeira. Quer dizer, todos esses fatores vai influenciar na saúde do seu paciente e do meu paciente. É claro que a vida espiritual também, né? É o lugar que a pessoa mora no final de semana, vamos dizer. É o conforto que ela tem no momento de desespero. Se esse lugar for um lugar que maltrata, um lugar que não tem compreensão, um lugar, às vezes, até um pouco tóxico, não a igreja em si. Eu estou falando algum companheiro, alguma pessoa. Então, essa espiritualidade doente vai produzir um cristão doente, que vai potencializar depressão, ansiedade, tudo aquilo que ele
até imaginava que na espiritualidade iria curar. Eu fiz uma live esses tempos, há uns meses atrás, com um pastor lá de São Paulo, um amigo nosso lá de São Paulo, e nós entramos nesse assunto, nesse tema, que ele treina líderes, né? E ele falou o seguinte, que muitas pessoas da liderança tomando antidepressivo para poder viver perto dos colegas. Daí eu falei para ele, olha, eu também ouço de vez em quando isso aí no meu consultório. E não é de uma igreja só, de uma denominação, é de várias. Por quê? Viver em grupo, né, Felipe, não é fácil. Você viver num casamento não é fácil. Você viver numa empresa não é fácil. Você fazer uma faculdade e conviver com aquele grupo não é fácil. Agora, se neste grupo você não tem a condição de falar, de participar, de falar dos seus sentimentos, esse grupo acaba sendo tóxico. E, infelizmente, muitas igrejas, muitas denominações, não estou falando aqui nome de igreja, muitos lugares dito espirituais, está sendo responsável por deixar seus membros doentes, devido a não ter um acompanhamento das relações, dos conflitos que surgem ali, ou da ignorância de alguns que, tá com ansiedade, já faz piadinha, tá com depressão, faz piada. Desculpa, ficou sabendo que fez uma consulta com o doutor Felipe, sabia que você não era... tá passando pelo psiquiatra. Certo. Olha que situação. Acontece. E às vezes tem que tomar cuidado, porque tem gente que está perto, passa ou já passou por algo e dá risada da piadinha. Não dê risada, tá? Nem todo mundo está disposto a aprender algo, mas pelo menos no sentido assim, vou doutrinar ele, vou ensinar para ele que ele está falando bobeira. Tem gente que é tão rígido, né, do jeito de pensar, que se você quiser dar de dedo na pessoa ali, vai sair briga. Tá? Se você conhece o jeitão da pessoa, muito orgulhoso, muito presunçoso, se acha o segundo Jesus Cristo na Terra, nem se desgaste, nem corra o risco de querer ensinar. Estava lá na live com o psiquiatra, com o psicólogo e tal, aprendi que o que você está falando é balela. Não faz isso não. Tá? Mas não dê risada. E se você viu alguém por perto, você fala, olha, essa é a opinião dele, mas não é bem assim. Porque tem gente que é quase aquela historinha lá, aquele versículo que Cristo colocou lá, né, no Sermão da Montanha, que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. É pesado isso, mas nem todo mundo que você ama perto de você está disposto a aprender, né, com a pérola que você pretende entregar. Apesar de nosso dever ser ensinar as pessoas, mas tem que ter esse radarzinho. Senão você acaba saindo briga de foice dentro das igrejas para discutir saúde mental. Não é o nosso propósito aqui também. Mas acontece, hein? Acontece. E nós estamos aqui para desmistificar isso. E tem, quando eu falo que tem evidência científica, tem mesmo. Eu até selecionei algumas aqui para mostrar para você que quem tem uma fé estruturada tem mais chances assim de superar momentos difíceis da vida. Eu dei uma pesquisada, isso aqui eu achei um artigo. Falei, nossa, você precisa achar aquele artigo e tal. Olha só que interessante. Uma revisão sistemática da literatura. Revisão sistemática é um estudo científico muito bem feito. Então, assim, não é a opinião da crença do Rubens, nem a opinião da crença do Dr. Felipe. Tá? Isso aqui eu peguei no estudo científico. Está escrito assim, ó. O estudo científico feito com 98.975 pessoas. 98.975 pessoas. Quase 100 mil pessoas. Então, assim, não é a opinião do nosso grupinho da igreja. Não. 100 mil pessoas foram avaliadas. O que mostrou nessa pesquisa? Que quem tinha uma prática religiosa saudável tinha uma melhora no bem-estar psicológico, principalmente pessoas doentes e idosos. Melhorava o otimismo, melhorava a autoestima, o autocontrole, a satisfação com a vida, a satisfação conjugal, dava mais significado e propósito. Se a gente pegar, por exemplo, o fenômeno da ideação suicida, quem tem uma fé estruturada acaba tendo mais significado e propósito, que é um dos fatores que protege a pessoa de atentar
contra a própria vida. Olha o que essa pesquisa com quase 100 mil pessoas mostrou. Que quem tem depressão e tem uma boa prática religiosa, né, de fé, uma prática de fé, essa pessoa tem sintomas mais brandos de depressão. Quer dizer, dá menos humor deprimido, dá menos anedonia e quando vai tratar, melhora mais rápido. Comparando quem tem fé e quem não tem fé. Tá? Até perguntaram agora há pouco aqui, quem não tem fé? Faz seu tratamento, se cuida. Mas o que esse estudo, por exemplo, mostrou? Que aquelas pessoas que têm uma fé estruturada, num bom ambiente religioso, é como se elas tivessem uma chance de melhorar mais rápido fazendo o tratamento. Diminui, olha o que é a pesquisa, diminui o risco de suicídio. As pessoas que não vão, que não frequentam, não têm uma fé, não frequentam a igreja, têm 4 vezes mais risco de suicídio do que as que frequentam. Isso considerando pessoas acima de 50 anos. Se a gente pegar pessoas de 15 a 34 anos, o risco de suicídio de pessoas nessa idade de 15 a 34 que não tem religião, elas têm de 3 a 4 vezes mais risco de suicídio do que aquelas que frequentam. Ó, quando a gente vai para o assunto de drogas, esse estudo com 100 mil pessoas mostrou que diminui o consumo, o uso de drogas, diminui em 30% isso em quem tem uma prática saudável, religiosa. A pesquisa mostrou que até a esquizofrenia, né, os esquizofrênicos, que é uma doença psiquiátrica extremamente grave. Quer dizer que cura a esquizofrenia? Não. Mas, assim, esquizofrênicos que têm uma prática religiosa saudável, eles têm uma melhora na qualidade de vida, uma interação social melhor, que é algo terrível em quem tem esquizofrenia, melhorar o convívio social. E são pessoas que têm menos sintomas negativos. Na esquizofrenia tem o sintoma positivo, que é a alucinação, delírio, pensamento organizado, e tem o negativo, que é o embotamento afetivo. Então, essa pesquisa com quase 100 mil pessoas mostrou que ter uma prática religiosa saudável melhora até isso em quem tem esquizofrenia. Aí eu falo assim, tem colega, eu acredito, ok, mas é fato, tá? Não é opiniãozinha minha, do Rubens e tal. Então, ok, a fé, acho que dificilmente, acredito que é muito difícil, ou impossível, a ciência conseguir mostrar o mecanismo de ação da fé. Mas a estatística mostra o quê? Que quem tem isso bem estruturado tem mais chance de superar doenças. Nesse estudo também eles separam, você falou de Kupin, né? Eles chamam assim, tem a religiosidade intrínseca e a extrínseca. Na extrínseca é a que faz mal para a saúde. A pessoa que acha que você está pagando por algo que fez, que você tem que parar de fazer tratamento, que procurar ajuda profissional é falta de fé, é o fanatismo, é o preconceito. Esse tipo, os estudos científicos mostram, atrapalha, piora a depressão, a ansiedade e outras coisas. Já a intrínseca quer dizer o quê? É você estar num grupo de pessoas que veem Deus como um grande ajudador. Não aquela pessoa, o garçom que tem que fazer o que você quer, servir o que você quer. Mas alguém que vê Deus como como um grande ajudador, que se você fizer a sua parte, ele deixou a medicina, ele deixou o psicólogo, você vai lá, ele te abençoa e o tratamento dá mais certo. Então, essa é uma forma que a ciência mostra que ela é positiva de você pensar na espiritualidade. Tá? É como se tivesse uma sinergia. Quem frequenta uma comunidade religiosa com pessoas que têm esse tipo de pensamento, em vez de ele olhar para você e falar assim, pega esse remédio e joga no lixo, ele vai falar assim, não, toma certinho. Então, vamos no médico. Em vez de ele tirar sarro que você está indo no psiquiatra, no psicólogo, ele fala assim, quer que eu vou com você? Em vez de ele excluir você, que, credo, aquela fulana, tá com depressão, aquele irmão, aquela outra pessoa tá com ansiedade. E tem gente, Rubens, que acha que isso é contagioso, sabe? Igual o Covid. Se a pessoa tá com depressão, chegar perto, pega. Mas quem tem uma prática intrínseca de fé, vai falar assim, João, Maria, você pode estar ruim, né? A gente viu que você tá triste. Eu não sou médico nem psicólogo para te ajudar. Mas, estamos aqui com você, vamos procurar ajuda com você. E eu não quero que você fique excluído aí, não. Eu sei que algumas pessoas te excluíram, mas vamos perdoar elas, porque elas não sabem o que elas fazem. Não? Mesmo você triste, mesmo você irritada, eu quero você aqui junto de nós. Porque a tua ausência é muito pior do que você estar aqui mal.
Então, assim, mesmo mal, mesmo que você não consegue ajudar igual você ajudava, fica perto de nós, porque a gente vai vencer isso junto. Isso é prática de fé saudável. E tem gente assim no seu círculo religioso. Tá? Ai, doutor, não existe. Existe, tá? Vai em outra comum, procura outras coisas aí, procura conhecimento, porque isso aí você constrói uma rede de apoio. Outra coisa interessante desse estudo, Rubens, ele falava sobre frequência, que tem um negócio que eles chamam assim, que a ciência estudou, que eles chamam de religiosidade organizacional e não organizacional. É mais ou menos fácil de entender. Organizacional. Ah, eu tenho fé. Uma das primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese, na minha consulta. Ah, você acredita em Deus? Não. Não estou ali para catequizar ninguém. Ok, tá? Eu já sei que com essa pessoa eu vou ter que ir mais para a filosofia. Eu vou ajudar, eu entendo um pouco de filosofia. Ok. Inclusive, se você não tem fé, não pensa em Cristo como alguém místico religioso. Pensa como um grande filósofo que a humanidade reconheceu o legado dele aqui na Terra. Existe uma filosofia cristã. Ok, filosofia. Mas se a pessoa falar, doutor, eu acredito em Deus sim. Aí é a segunda pergunta, que eu vi lá no artigo. E você frequenta a sua igreja? Ai, doutor, ai, de vez em quando. Eu até brinco, você vai em batizado e casamento só? É quase isso. Assim, aí eu continuo a consulta, tá? Mas lá na frente, por eu ter lido o artigo científico, eu falo assim, olha, ok, vou te passar um tratamento medicamentoso, infelizmente você precisa. É importante você fazer psicoterapia, ir no psicólogo, mas você não falou que você é católico, que você é evangélico, que você é judeu, que você é... Por que você não volta? O que te impede? Ah, doutor, eu vou voltar. Não, você vai voltar, você vai praticar quanto? Eu falo assim, ó, você sabia que tem um estudo com quase 100 mil pessoas que mostrou que a prática da fé ela consegue sim ter poder quando você frequenta de 2 a 3, acima de 2 vezes por semana a sua igreja? A pessoa fala, sério que isso ajuda a minha saúde? É. Então para de ser um religioso de fachada. Eu sou católico, eu sou crente, eu sou evangélico. Não fala só que você não. Frequenta. Porque tem estudo científico que mostra que quanto maior a frequência, mais bem vai fazer a pessoa emocional. Só que daí esse estudo fala assim, Rubens, que não é só o organizacional, não é só estar num grupo religioso, numa igreja, num grupo de oração. Tem o não organizacional, que é muito importante. O que é isso? É a prática de fé não organizacional. É você, na sua casa, ter tempo com Deus de oração, de rezar, de preces, de leitura, de louvor, de escutar um hino e por aí vai. Porque isso daí estimula a sua mente a produzir, inclusive, neurotransmissores que vai fazer diminuir o seu nível de estresse e irritabilidade. Então, no que eu entendo, baseado nesse estudo científico, e em outros também, só que esse aí ele é muito grande, é que assim, a fé, quando bem praticada, sem fanatismo, com frequência correta, nos ambientes saudáveis religiosos, e quando na intimidade que você vai ter com Deus, ali no seu quarto, em momentos, dirigindo e tal, isso daí é uma chave transformadora dentro do seu cérebro que vai me ajudar, que vai ajudar o Rubens como psicólogo a fazer a sua saúde voltar ao normal. O Rubens poderia dar alta para um paciente em 6 meses, 9 meses, né? Isso é relativamente pequeno em psicoterapia, se ele tivesse esses fatores positivos. Eu, muitas vezes, conseguiria dar alta para alguém que ia ter que tomar remédio pro resto da vida, mas eu consigo dar alta em 1 ano e meio, tirar o remédio, porque tem toda uma sinergia, uma soma de forças que essa prática religiosa saudável faz para o corpo, para a mente, e eu fico super feliz de tirar tarja preta e remédio da vida de alguém que aprendeu a viver com saúde com Deus aqui na Terra. Verdade. É muito legal esse artigo. Eu li também alguns artigos nesse sentido, e, inclusive para quem estiver nos acompanhando aí e achar assim, que estamos dizendo alguma novidade, aqui no Brasil existem 2 núcleos muito fortes de estudo da espiritualidade. Na USP tem um núcleo e tem um núcleo também em Juiz de Fora, núcleo de pesquisas de espiritualidades. E tem um material muito bom, até para psicólogos, psiquiatras que queiram estudar esse tema. Eles têm um pessoal muito bom lá. Dr. Alex é o coordenador. Inclusive, esse ano vai ter o encontro lá do NUPES, né?
com a ênfase na espiritualidade. Sobre aquilo que você falou no início, alguém falou que não tem, e quem não tem fé, é, é bem importante separar, Felipe, acho que é bem legal, assim, didático, separar religião de espiritualidade. Porque a religião, Legal. ela vai ter seus modelos, suas práticas, seus rituais, seus símbolos, sua organização. Toda religião precisa ter sua organização. Não adianta falar mas a igreja tal, ela não tem um sistema hierárquico. Não, todos têm. Tem que ter, porque senão não tem uma organização necessária para funcionar. Até documento precisa, perante a lei do país, que aquela religião, aquela igreja existe. Agora, o que nós precisamos nos atentar é para a espiritualidade. A espiritualidade é igual você falou, Felipe. Você questiona o seu paciente, pergunta, né? Olha, você professa alguma fé, alguma religião? Tal. Aí você tem um campo já para apoiar essa espiritualidade. Mas, às vezes, ele não está frequentando nenhuma igreja, nenhum movimento, está meio parado, mas dentro dele ele tem o desejo de crescer, ele tem o desejo de cuidar da casa dele, ele é uma pessoa que tem amor no coração, a vida dele tem um sentido, tem um significado que ele colocou, ou seja, é uma pessoa espiritual sem ser religioso. O problema que adoece as pessoas é a pessoa estar dentro de um movimento religioso, dentro de uma religião, mas ele viver realmente como um religioso. Ele não viver como um homem espiritual. Porque para ser espiritual é muito simples. Você lê lá em Tiago, acho que é no capítulo 2 de Tiago, se não me engano, que ele fala assim, que a verdadeira religião é cuidar do pobre e da viúva e fazer o bem. Pronto. A síntese, o resumo de toda religiosidade é caridade, amor, viver bem consigo e com os outros. A crítica vamos falar assim, que os atritos, né, que Jesus teve com algumas pessoas lá na época dele, ele citou uma frase que eu acho interessante. Ele falou assim, ele falou desse jeito: vocês estão coando o mosquito e deixa passar um camelo, sabe, assim, julgar o comportamento dos outros. Existem muitos religiosos que são desse jeito, fica julgando picuinhas, coisinhas menores e deixa passar coisas muito maior. Ou seja, o amor, a caridade está acima de tudo, de tudo. Não importa qual o caminho, qual que é a religiosidade da pessoa. Se o amor é falso, se não tem caridade, se não se preocupa com aquela pessoa que está do lado dela, é uma religiosidade, igual você colocou, extrínseca. É uma religiosidade, uma espiritualidade de aparência. É naquilo que me serve. Só que não estou falando que a pessoa está fazendo isso de maneira assim, com dolo. É o entendimento dela, é a mentalidade dela, é a teologia, às vezes nem usou esse nome, né, mas é o jeito que ela aprendeu. Mas Tiago simplificou. E Jesus também. Olha o que Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. Se resume tudo. Não é verdade, Felipe? Se você tem amor ao próximo e a si mesmo, você vai seguir todos os mandamentos. Você vai perdoar. Você não vai ignorar de alguém que está com depressão ou está com ansiedade. Você vai falar assim: ó, eu não entendo o que você tem, mas nós vamos procurar ajuda. Exatamente. Ninguém aqui é obrigado, né? Quem não é da área da saúde, a saber tratar a pessoa, até tomar cuidado, viu? Que tem gente, eu já vi isso, tá, Rubens? Até líderes religiosos, assim, que entendiam um pouco mais, o que é algo bom, entender um pouco mais, mas, assim, por entender um pouco mais, eles começaram a entrar numa área quase que de atendimento em saúde mental. Eu falei, ó, toma cuidado, porque você não tem todas as ferramentas que um curso superior e tal, não se gabando, tá, gente?
Eu estudo até hoje. Eu sou psiquiatra, Estudamos, provavelmente o estudamos Rubens, como muito. psicólogo, a gente está aprendendo o tempo todo técnicas, estratégias para ajudar a lidar com os sentimentos, com as doenças psiquiátricas. Entendeu? Então, o fato de você saber um pouco é ótimo, mas não te dá a autonomia para gerenciar casos que vão acabar ficando graves. Daí eu falei assim, ó, você toma cuidado, porque tem muita gente que às vezes está sendo ajudada por você, e acha que só isso é o suficiente. Que bom que existe você para ajudar, mas orienta logo procurar uma equipe multidisciplinar, pode ser um CAPS, enfim, né? Porque senão daqui a pouco a pessoa acha que está sendo tratada por você. Na verdade, o que você está dando para ela é um suporte de uma boa amizade, algo saudável, um suporte espiritual, o que é bom. Então, toma cuidado muitas vezes, você que já se acha meio psicólogo, psiquiatra, porque existe inclusive uma responsabilidade legal. Quando eu pego alguém para tratar, o Rubens também é assim. A gente tem responsabilidade sobre a vida dessa pessoa. Imagina muitas vezes se você quiser tratar e toma isso, toma aquilo, e faz desse jeito, faz aquele outro, e se der errado, e a pessoa fizer algo aí que é tirar a própria vida, o familiar ele pode, né, te processar por causa disso. Então a gente tem sim que ter a mente aberta, tem sim que ajudar as pessoas, mas entenda que cada um tem que respeitar os limites da instrução que tem, tá bom? E quem se acha talentoso para a saúde mental, eu amo saber que gente boa está estudando psicologia, fazendo psicoterapia, estudando medicina e psiquiatria, porque carece, né? É uma área que tem uma demanda absurda, Luiz, e carece ainda de bons profissionais. Então, se você se acha com uma vocação para isso, eu vou ter o maior prazer se tornar um psicólogo e indicar alguém para você, tá? Se for médico, indicar, porque as agendas, acredito que a sua também, elas estão meio inflacionadas e muitas vezes eu me sinto num dilema, porque a pessoa quer passar comigo e eu não tem nem horário. Então, eu quero que muita gente boa, né, boas pessoas de fé estudem, porque daí é uma sinergia É boa, isso né, aí. uma soma de energia boa. O conhecimento com a espiritualidade, isso aumenta muito a eficácia e melhora É, mais a pessoa mesmo. aproveitando o comentário que você fez, Felipe, é, nós precisamos alertar as pessoas, falar, né? Toma muito cuidado com esses cursos de 2, 3 dias, de pílula mágica, né? Que promete, assim, resolver muita coisa num espaço de tempo muito curto. A gente estudar, fazer cursos, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer cursos, o autoconhecimento é muito bom, mas muito cuidado com promessas de pílula mágica. Sabe assim, Felipe? Pílula mágica que vai resolver, vai tirar você do psiquiatra. Pílula mágica que vai tirar você do psicólogo. Pílula mágica que vai resolver a sua vida. Saber, estudar, participar de cursos, ótimo. Mas cuidado para não cair em promessas que não se concretiza. E aquilo que você falou, Felipe, às vezes acontece. A pessoa mexe com os sentimentos da pessoa, mexe com os traumas, abre as janelas, abre as portas, mas não dá conta de fechar depois. Não dá Não é conta. fácil, né? A gente tá falando um jeito aqui, mas eu não quero que ninguém tenha interpretação que é muito fácil tratar a saúde mental. Não é, gente. Não é. Tem casos assim que, apesar da experiência que eu tenho, que demora muito a melhorar. 2 meses, 3 meses, 6 meses. É uma luta de faz isso, faz aquilo. O organismo se adapta com isso, não se adapta com aquilo. É difícil, tá? Então a gente está falando de uma forma fácil para vocês Sim, entenderem, porque tem que entender mesmo, né? Mas você deve passar. Tem muitas vezes que eu estou ali ouvindo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu chego em casa, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar. E por vezes já perdi luz de Deus. Falei, Senhor, né? De tudo que eu já estudei, o que eu não estou lembrando que se eu lembrasse te ajudaria essa pessoa? Isso é uma questão de fé minha, tá, Rubens? E tô ali conversando, de repente, veio uma ideia. E, nossa, como eu não pensei isso antes? Mas até onde eu creio que por eu ter recorrido
ao auxílio de Deus e ter passado horas da minha vida estudando, às vezes eu não consigo acessar esse conhecimento. E uma providência de vida no momento de uma consulta é vir aquele lampejo de lembrança, aquela memória, que é justamente o que vai melhorar a saúde do paciente. Porque por mais que a gente saiba muito, a gente não sabe tudo, e por mais que a gente saiba bastante, nem sempre vem na mente o que é melhor para alguém, tá bom? Então é por aí que vai. Eu aprendi algo, Luiz, com o Dr. Jonathan, ele é um médico da família, Jonathan Leone. Conheço. Não sei se você segue ele, já fiz live. É muito bom, ele vai muito bem, vai muito bem. E ele fala algo que eu concordo, ele fala assim, que emoção que não gera movimento, gera adoecimento. Tá? O que você tem a dizer sobre isso? Emoção que não gera movimento... Gera adoecimento, no sentido de reprimir. Tá? E tem gente que acha que ser forte é reprimir as emoções. Daí não gera movimento, você não canaliza para o lugar certo, você não dá um sentido para aquilo que está incomodando. Aí, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico, é um fator de risco, né? Engole calado, muitas coisas. E tem gente que fala, você deve ouvir muito, eu vou lá no psicólogo, só vou conversar e tal. E como que isso vai me arrumar? Só falar quer dizer que arruma alguma coisa? Eu vejo, o Felipe, nesse ponto que o doutor Jonatas falou, da emoção, realmente, se você não expressar a sua emoção, você pode adoecer. Mas também, psicólogo sempre tem um mas, também expressar a sua emoção na impulsividade com agressividade também provoca o efeito contrário. A pessoa submissa é aquela que não quer brigar com ninguém, não quer brigar com o marido, não quer brigar com o patrão, não quer brigar com a mãe, não quer brigar com ninguém. Então ela faz tudo para agradar a todos em detrimento da sua saúde. Ela fica doente, ela tem prejuízos financeiros, emocionais, porque não consegue reagir à situação que é colocada. Seja uma situação de ajudar ou uma situação de opressão. Às vezes tem um marido ou uma esposa com transtorno bipolar, então prefere-se ficar quietinha e sofrer, certo? Não ajuda nem ela, nem a pessoa que precisa de tratamento. Isso é ser submisso. Não colocou a emoção para fora. Mas tem pessoas também que no colocar a emoção para fora, Felipe, fala com agressividade, humilha, pisa, machuca. E aí depois você vai falar, a pessoa diz assim, mas eu só falei a verdade. Eu só falo a verdade. Realmente, falou a verdade, mas não teve empatia. Não, eu digo até que tem gente que não tem empatia espiritual. Fala assim, Deus mandou falar, eu falei. Quer dizer que Deus não tem empatia, Deus não tem amor. Deus fala e machuca. Agora, no meio termo, existe a assertividade, que é você expor o que você tem que dizer com gentileza, com empatia, com cuidado, com amor. Por quê? Você tem que falar, mas você não quer destruir a pessoa. Pelo contrário, né? Você quer colaborar para que aquela situação que se resolva. Mas tem que pedir ajuda, treinar como falar, como colocar o seu sentimento para fora. Às vezes tem que adiar para deixar para falar no outro dia. É verdade. Assim, por vezes, pessoas que... eu falo a verdade, esse é meu jeito, eu sou muito verdadeiro, sou muito verdadeiro. Eu sou até mal compreendido porque eu falo a verdade. Eu não sou falso, eu falo o que vem na minha cabeça e pronto. Escuto muito isso aí, tá? Escuto muito ainda. E na Bíblia está escrito que falar a verdade é de Deus, que o pai da mentira é o diabo. Tá? Depois você me lembra de um versinho da Bíblia para encaixar nisso aí que você acabou de falar. Bom. Uma vez, eu não lembro a fonte, mas não é de autoria minha, não. Eu vi uma frase que encaixou certinho para esse tipo de comportamento dos que se julgam super sinceros e acham que podem falar de qualquer jeito as coisas para outras pessoas.
uma frase que diz o seguinte: a verdade sem amor é crueldade. Então, por mais que você tenha algo a dizer para alguém, talvez o seu marido, o seu filho, sua esposa, cuidado, porque pode ser verdade, mas e o jeito como você aborda? Tá? É com crueldade? Eu gosto de pensar, Rubens, as coisas que a gente faz, até a verdade, né? A verdade de Deus, que ela é suprema, a meu ver, como um grande diamante, assim, que é diamante precioso. Quando você vai entregar a verdade para alguém, é como se você estivesse dando de presente um diamante. Só que a forma como você vai entregar esse diamante, ela define se vai dar bons frutos ou não. Porque o diamante é a pedra mais resistente que existe na natureza, está entre as mais. Ele risca tudo e não é riscado por nada. Então, você pegar esse diamante, que é o que você quer falar para a pessoa, é uma verdade, é precioso, mas se você pegar esse diamante e jogar na cara dela, vai bater, vai sangrar, vai machucar. Toda pedra preciosa, por mais preciosa que seja, ela tem que ser entregada do jeito certo, né? Num veludinho, com cuidado, para que aquilo seja bem aceito. Senão, em vez de gerar bons frutos, machuca. Então, não vai querer falar a verdade do jeito de qualquer jeito, porque isso é crueldade. Aprenda a entregar ela como uma joia preciosa para a vida de uma pessoa. E qual que é o versinho? É o versinho que os perfeccionistas têm que ouvir. Se eu não me engano, está em Eclesiastes. Eu não lembro certinho agora o capítulo, mas está escrito assim: não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios, porque destruirias a ti mesmo. Parece uma incoerência, né, Felipe? Falar que a pessoa não deve ser muito sábio, nem muito honesto, demasiadamente sábio, demasiadamente honesto. Aí depois ele dá a justificativa, porque você destruirias a ti mesmo. Ou seja, quando você se coloca como demasiadamente sábio ou demasiadamente justo, você se coloca no pedestal mais inteligente, mais justo, mais honesto que todo mundo. E aí você exige isso dos outros e de você. Você exige a perfeição. Você quer ser, nada seu pode dar errado. Tudo tem que ser nota 10. É meio caminho para ter depressão. Por quê? Se cobra-se demais, exige-se demais. E Jesus fala de longanimidade, fala de equilíbrio, fala de temperança. Ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda. Uma vida com equilíbrio. Por quê? Já imaginou se Jesus seguisse a risca que tem que ser realmente o que é lei e tem que seguir? Quando chegou aquela mulher que adulterou e os pegaram ela em adultério e levaram ela lá na frente de Jesus. Falou, olha, está escrito lá na lei que a mulher que adulterou tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Se ele fosse demasiadamente justo e seguisse realmente o que está no papel, ele teria que falar, pode apedrejar. Mas aí ele usou o equilíbrio, usou a temperança, usou a longanimidade. Ele falou, tá certo, a lei realmente está escrito isso. Mas, então, forma a fila e quem não tem nenhum pecado que atira a primeira pedra. Você viu que saída dentro do equilíbrio? E vamos dizer assim, ele teria moral para falar alguma coisa, né? Mas ele achou o ponto que o amor, que o equilíbrio, a temperança é mais do que a pessoa perfeita. Por aí. Sensacional. Rubens, nossa. Assim, quem está nos vendo, obrigado por estar aqui conosco. Porque assim, a espiritualidade é uma chave muito, muito importante. Ela destrava coisas que a medicina, a psicologia tem muita dificuldade em destravar, né? Até porque nem tudo é tangível pelo conhecimento humano, por uma medicação e por aí vai. Mas vamos aprender. Eu queria suas considerações finais sobre isso. Como que alguém pode usar, né? Alguém que acabou de entrar na live agora, só para você resumir. Como que a pessoa pode usar Deus, a fé, a favor dela na saúde
e que riscos essa pessoa não pode correr. Suas considerações finais aí para a gente lapidar isso na mente das pessoas. Olha, eu quero deixar bem claro, né, Felipe, deixar bem claro para quem está nos ouvindo, que nós somos profissionais, mas somos também homens de fé. Cremos em milagres, cremos no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Se estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu condições, permitiu, certo? Agora, a ciência e a espiritualidade sempre andou junto. Na equipe de Jesus, um dos apóstolos, não era a equipe, né? Um dos apóstolos, Lucas, Lucas era médico, certo? Então, ele exercia a profissão dele e aquilo que ele não conseguia, que o homem é limitado, o Senhor fazia, que eram os milagres. Então, não diminui nada a sua fé, a sua espiritualidade, você admitir que você precisa de uma ajuda. Não diminui em nada. Agora, o milagre, a porção especial, sempre vai ser na mão de Deus. Nós vamos fazer a unção, nós vamos orar, nós vamos fazer campanha, fazer o que for necessário. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tomar medicação, vamos praticar esportes, vamos cuidar do corpo, mas no final tudo está nas mãos de Deus. E nós cremos que quando, deixou registrado em uma das cartas lá, mantenham-se irrepreensíveis para a volta de Cristo, em alma, corpo e espírito, lá em 5 Tessalonicenses, verso 23, ele simplesmente está dizendo o seguinte: cuida do corpo, cuida da alma e cuida do espírito. Se para cuidar do corpo precisa tomar alguma medicação, toma e está tudo certo também. E quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando. Mais uma vez quero agradecer, Felipe. E fica à vontade para uma outra ocasião a gente participar com outro tema. Vamos sim, vamos sim. Até peço, você que me segue, não segue o Rubens, clica aqui, ó. Vai aparecer lá Rubens Neves. Ele faz um conteúdo gratuito, tá? Que é transformador. Tem gente que paga para estar na nossa frente para ouvir o que a gente fala de graça aqui para vocês. Entendeu? Só que assim, a gente é até diferente, né? Porque às vezes a pessoa ouve de graça, não coloca em prática, não dá valor. Mas o que a gente fala aqui é boa parte do que muitas vezes eu oriento o meu paciente com consultório clínico. Você também. O nosso... o tempo que o Dr. Rubens está aqui, ele poderia estar atendendo um paciente. Ele deixou de ganhar essa consulta para fazer de graça isso para você. E assim, e eu também vou deixar essa live salva. Tá? Se lembrou de alguém que está mal, que confunde essas coisas, aiada de fé, religião, com saúde, manda essa live para essa pessoa. Assim como o Cristo falava, né, cair as escamas dos olhos, eu e o Rubens, a gente está aqui para tirar isso, essas falsas crenças, esse orgulho, esse preconceito, que faz com que você não enxergue que Deus já deixou caminhos, né, a psicologia, a psiquiatria, para você fazer o que é possível a você, o que é possível ao homem. Aí, se você fizer tudo o que é possível, o que tem de recurso, e não der certo, Deus, eu creio que com a misericórdia vai olhar assim: meu filho foi fiel, ela foi prudente, ele foi atrás, ele procurou ajuda, mas a terra ainda não tem a solução. Mas pela iniciativa de ir e pela constância, pela perseverança, muitas vezes é o caminho para destravar o milagre na sua vida. Então, que fique as chaves hoje para o milagre acontecer, se é que ele vai ser necessário. Porque muitas vezes o processo de superação, ele ensina muito mais do que você ganhar aquela cura, aquele milagre. Daqui 1 mês, 2 meses, você esquece que você foi curado e começa a fazer as mesmas coisas erradas que vai te adoecer de novo. Amém. Deus abençoe você, Rubens. Deus abençoe a todos. E ficamos aí para uma próxima oportunidade. Deus abençoe.